lição hoje é de número 12, a urgência do discipulado. Já te agradeço pela sua presença aqui no canal. Aproveite agora e clique no gostei, se inscreva no canal, compartilhe com a sua igreja e deixe o seu comentário. Com essas ações, o YouTube sugere esta videoaula a outras pessoas necessitadas deste mesmo assunto. Então seja você também uma bênção para outras pessoas. Assista 2 ou 3 vezes para você aprender bem o conteúdo da lição. Hoje a aula está cheia de informações para você. No final da videoaula, lá no final da videoaula, guarde bem, daremos uma palavra sobre o discipulado eficaz e o crescimento da igreja, do livro do pastor Rairan Batista da Silva. Nós vamos esmiuçar o assunto, nós vamos meditar sobre esse assunto, vamos ampliar esse assunto e o pensamento deste subsídio da vida cristã que está na sua revista da Escola Bíblica Dominical, no final da videoaula. Vamos à nossa introdução. O discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial na formação cristã no novo convertido. A forma que a igreja local desenvolverá somará na formação do caráter cristão para o bem ou para o mal. O que é discipulado? O termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor. Isso vale no âmbito secular e religioso. Qualquer sentido desse termo se aplica ao cristão. O discípulo. O termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Disso segue o discipulado, ensino para ser seguidor de Cristo, ou seja, é o ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente. Trata-se de instruções que abrangem vários aspectos da vida, na área espiritual, emocional e social. O ministério do ensino ocupa espaço relevante no cristianismo. Aparece na lista dos dons da graça de Deus. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Romanos 12 e 7. O discípulo. A primeira ideia de discípulo é um estudante, alguém que se disciplina para aprender. É um seguidor. Ele imita a Jesus Cristo, aprende com Jesus Cristo e obedece ao Senhor Jesus Cristo. Agora, discipulado é aprender para ensinar. É a parte da missão da igreja. Ajudar o novo crente a crescer espiritualmente. Formar discípulos que ensinarão a outros discípulos. Toda a igreja deve se envolver nesse trabalho. Discipular é estudar a Bíblia com o novo crente. Acompanhar o novo crente. Aconselhar o novo crente. Orar pelo novo crente. Integrá-lo na igreja. É ajudá-lo a dar os primeiros passos na fé. Jesus Cristo, ele não mandou ide por aí e fazei fãs, ou ide por aí e fazei admiradores, ou ide por aí recrutar crentes vazios, ou ide por aí e abandone os novos crentes. Jesus Cristo mandou discipular, ide e fazei discípulos. A grande comissão, Mateus 28, de 18 a 20. É o nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. O verbo ensinar e ensinai todas as nações, ou façam discípulos de todas as nações, Nova Almeida atualizada, é mateteuo. Fazer discípulo, discipular. O discipulado não é opção, é mandamento divino para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Além do discipulado, ele também ordenou que esses novos discípulos guardem o que aprenderam, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, Mateus 28 e 20. Ou seja, as doutrinas e os pontos doutrinários que Jesus ensinou. O livro de Atos mostra os apóstolos no cumprimento dessa palavra. A grande comissão. Jesus ordenou a fazer discípulos em todo o mundo. Jesus prometeu estar com os discipuladores todos os dias, até o fim de todos os tempos. Como obedecer à grande comissão?
testemunhando sobre Jesus e a salvação, estudando a Bíblia para ensinar. O salvo, ele é um discípulo que ensina outros discípulos, servindo a igreja neste aspecto. Todos nós temos a incumbência de evangelizar e também de discipular. A educação cristã, a doutrina dos apóstolos, está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los. O currículo de qualquer um dos nossos cursos teológicos constam diversas disciplinas sobre Deus e Jesus, o Espírito Santo e a Trindade, sobre os anjos, o homem e o pecado, sobre a expiação e a salvação, sobre a morte e a ressurreição dos mortos, sobre a sua vinda e a igreja. Jesus falou e ensinou sobre tudo isso e muito mais, como a teologia prática, a ética, aquilo que o cristão deve praticar no seu dia a dia. O ensino nesse contexto pode se referir também aos cursos de teologia. A educação cristã. O objetivo principal é treinar e desenvolver pessoas para usar os seus talentos naturais, para usar os seus talentos espirituais e para usar os dons espirituais, capacitando-os para o reino de Deus. Para isso é necessário direção espiritual, envolvimento de todos, organização, trabalho em equipe. Cada crente saberá o que fazer, sempre aprendendo. Cada crente deve imitar a Jesus Cristo. Aprender a discernir o bem do mal, o falso do verdadeiro, para servir bem na obra de Deus. Por isso temos escola bíblica dominical, escola teológica, cultos de ensino, escola bíblica de obreiros e reunião de obreiros, para o desenvolvimento dos crentes. A palavra do Senhor diz que os ministros do Evangelho são os santos tirados do meio dos santos para aperfeiçoar os santos. Então os santos têm necessidade de serem aperfeiçoados para fazerem a obra do Senhor. O tripé do discipulado: palavra, comunhão e serviço. Essa trilogia, palavra, comunhão e serviço, era a marca da igreja de Jerusalém logo após o Pentecostes. Isso influenciou a maioria das igrejas de todos os lugares, em todas as épocas, e continua valendo atualmente. A palavra. A autoridade das Escrituras é singular e única, pois a sua fonte é o próprio Deus. Elas foram faladas primeiramente pelos profetas do Antigo Testamento e depois pelos apóstolos do Novo Testamento. Os primeiros discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isso quer dizer que eles continuavam no aprendizado sob comando dos apóstolos. Esse ensino se baseava tanto nas Escrituras quanto na própria experiência dos apóstolos, os quais receberam a revelação diretamente de Jesus durante o seu ministério terreno e depois de Pentecostes do Espírito Santo. Na atualidade, não temos os apóstolos em pessoa conosco. No entanto, eles ainda nos ensinam pela palavra de Deus, a Bíblia. O tripé do discipulado. A palavra. A palavra de Deus ensina o discípulo a orar. A palavra de Deus, ela dá sabedoria ao discípulo. Ela sacia a fome espiritual da alma de todo discipulado. Ela limpa e purifica o novo crente. A palavra, ela dá conhecimento ao novo crente. A palavra liberta o novo crente dos seus vícios, dos seus pecados. A palavra de Deus é ela que dá conhecimento espiritual ao novo crente. A nossa primeira lição ao novo crente é colocá-lo em contato com a palavra de Deus. A comunhão, Atos 2:42. Ter tudo em comum e partilhar da mesma crença é comunhão. A palavra grega koinonia, ou comunhão, significa compartilhar ou participar mutuamente de algum evento comum ou acordo. No Antigo Testamento, a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento da pessoa com seu próximo, e nunca do ser humano com Deus. Embora Abraão tenha sido chamado amigo de Deus, e Moisés tenha falado com Deus face a face, eles não provaram a mesma comunhão com Deus como os crentes da nova aliança. A comunhão no cristianismo envolve tanto o relacionamento entre os irmãos, como também com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. A comunhão.
Comunhão é ter tudo em comum. Comunhão é participar da mesma fé, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Agora você veja a diferença entre a comunhão de um aluno com o professor e a comunhão de um mestre com o discípulo. Em primeiro lugar, o aluno e o professor. O aluno vai à aula, assiste à aula, pratica, aprende e volta para casa. É comum terminar o curso e os alunos e os professores nunca mais entrarem em contato. Agora veja como que é a comunhão e o relacionamento entre discípulo e mestre. Os discípulos e os mestres almoçam juntos, caminham juntos, são irmãos e amigos, são como os pais e filhos. O mestre corrige e repreende, o discípulo é grato e imita o mestre, assim como acontecia com Jesus Cristo e os 12 apóstolos. A ponto de confundirem o mestre com o discípulo, assim como aconteceu com o apóstolo Pedro, quando negou a Jesus Cristo por 3 vezes. Eles diziam para ele: tu és um deles, porque a tua fala te denuncia. O discípulo, ele acompanha o mestre para sempre. O discípulo, ele quando supera o mestre, ele continua honrando o seu mestre. O mestre, quando vê o discípulo crescer, ele se alegra porque a sua missão foi cumprida. Esta é a comunhão que Jesus Cristo nos ensinou. A comunhão de amor, a comunhão de união e a comunhão de obediência e de honra que deve haver entre o mestre e o seu discípulo. A comunhão na igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, deu ao mundo uma lição de koinonia. O que o texto sagrado diz é que não se trata apenas de compartilhar algo, mas também de unidade. Coração diz respeito ao centro da vida, a mesma inclinação. Alma é a sede das emoções, fala dos mesmos afetos e sentimentos. Todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao mesmo Senhor. A comunhão na igreja de Jerusalém. É preciso fazer um trabalho de integração dos novos crentes à igreja, para o novo crente saber que agora ele faz parte da família cristã, da família de Deus. Algumas igrejas treinam grupos de 3 crentes para treinar um novo convertido. Então são vários grupos de 3. E quando eles fazem esse trabalho, eles têm algumas metodologias. Primeiro, um liga no celular, um manda mensagem, um ora. Ou também um visita, outro convida e o outro recepciona em todos os cultos. Ou então, um dá estudo bíblico, um ora e o outro louva. Assim, todos estão trabalhando para o crescimento espiritual desse novo crente. Algumas igrejas fazem um coffee break para receber novos membros, para recepcionar também os novos crentes, com um culto de ação de graças, como fazem as empresas quando recepcionam os novos funcionários. Neste culto, as pessoas recebem bíblias, harpas, as normas da igreja e os bem-vindos da congregação. Serviço. Trata-se de um termo de significado amplo nas escrituras sagradas. O termo visto isoladamente quer dizer um trabalho realizado para alguém, ou algo seguindo as suas instruções. O termo no Antigo Testamento se relaciona, na maioria das vezes, aos sacerdotes no santuário e também a qualquer pessoa temente a Deus. Na primitiva igreja de Jerusalém, o serviço cristão está representado sumariamente na perseverança no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É isso que Deus espera de cada um de nós no cumprimento da grande comissão. O serviço. O discipulado é um serviço contínuo, pois a igreja é um organismo vivo. O tempo todo tem gente chegando, famílias, jovens, crianças, idosos, e tem gente saindo, de mudança, de viagem, etc. Crianças que nascem, tornam-se adolescentes, tornam-se jovens, casam-se e assim vai. Até a vinda de Jesus Cristo, os discipuladores estarão trabalhando constantemente na obra do Senhor. O discipulado e o crescimento sadio da igreja.
A igreja precisa do processo discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Não se trata de opção, é ordem de Deus para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. O crescimento espiritual. O processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas, isso porque elas se tornaram novas criaturas e passam a viver uma nova experiência. Elas precisam ser ensinadas para o seu crescimento espiritual e amadurecimento na fé. Crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o crescimento espiritual e sadio. O discipulado e o crescimento sadio da igreja. O crescimento espiritual. Sem o discipulado, os crentes enfraquecem na fé. Os novos crentes não crescem espiritualmente. Também serão enganados pelas seitas e pelas heresias. Tornam-se crentes passivos e engolem todo tipo de veneno e de comida estragada do pecado. Com o crescimento espiritual, os novos crentes passam a ser evangelizadores e discipuladores, e assim a missão da igreja estará sendo cumprida cabalmente como Jesus Cristo ensinou. O crescimento numérico. O processo do discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico. Note que o propósito da terceira viagem do apóstolo Paulo não foi para plantar igrejas locais, mas para discipular e ensinar a igreja de Éfeso, formar e treinar obreiros para a seara do Senhor. Ele ficou ali durante 3 anos. O crescimento numérico. O crescimento numérico é muito importante. O apóstolo Pedro ganhou 3.000 almas depois de ser batizado no Espírito Santo. Estas pessoas depois precisavam ser discipuladas e ensinadas a respeito do novo caminho, da caminhada com Cristo. A igreja precisa crescer em qualidade, portanto o ensino ele é importante nesse quesito. O apóstolo Paulo ele é o mestre do ensino. Ensinava presencialmente, ensinava pelo seu exemplo e ensinava por cartas à distância. Se dizia imitador de Cristo e ele também ensinava que nós deveríamos ser imitadores dele. Nada o impedia de ensinar, de evangelizar, de discipular. Nem a morte, nem a nudez, nem a fome, nem a distância, nem o idioma, nem o costume e nem a perseguição. Igreja cheia, sem qualidade, é uma igreja inchada. E inchaço é sintoma de vários tipos de enfermidades. Portanto, é uma igreja enferma, toda igreja que não tem ensino. Estará cheia de crentes que não trabalham na obra do Senhor, mas estará repleta de crentes que dão muito trabalho para a obra de Deus. O exemplo da igreja de Antioquia da Síria. O público da igreja de Antioquia era gentil, identificado como gregos. Os apóstolos de Jerusalém enviaram Barnabé para discipulá-los. Ao se deparar com um grupo de gregos convertidos, ele concluiu que ninguém seria melhor do que Saulo para ensinar esses novos crentes de costumes estranhos. Barnabé não hesitou em buscá-lo em Tarso para essa nobre tarefa. Eles discipularam a igreja durante um ano inteiro. Assim, desde muito cedo na história do cristianismo, a igreja se preocupa com o discipulado, pois fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membro de igrejas. O exemplo da igreja de Antioquia da Síria. A igreja de Antioquia, ela era constituída por crentes dispersos da igreja de Jerusalém, que estavam fugindo da perseguição. Também por judeus cipriotas e cirenaicos helênicos, e também por gentios gregos. E também foram discipulados por Paulo e por Barnabé. Se tornou uma base missionária e um dos 5 patriarcados da igreja cristã. O patriarcado se chamava Pentarquia, que eram os 5 grandes governos cristãos que existia antigamente. Roma, Constantinopla, Alexandria, Antioquia e Jerusalém. E tudo isso graças ao trabalho evangelístico, discipulador
e de integração realizado por aqueles crentes primitivos. Deus também conta com você nessa grande obra. O discipulado eficaz e o crescimento da igreja. Como prometemos no início da videoaula, vamos meditar no subsídio Vida Cristã, do pastor Raíram Batista da Silva. Vamos esmiuçar, meditar e ampliar aquele pensamento que é muito importante para nós corrigirmos alguns erros que estão acontecendo nas igrejas de forma geral nos dias de hoje. Eu lembro-me quando eu era criança, tinha uns 7 ou 8 anos de idade, que o meu avô trouxe um galinho, um raminho de videira e plantou no fundo do quintal. Quando esta videira começou a aparecer os brotos, os galhinhos e as folhas, ele preparou uma estrutura de madeira e de bambu, que era uma parreira, uma treliça, uma estrutura de madeira, para que quando aquela parreira da videira crescesse, ela ficasse apoiada em cima daquela estrutura. Eu quero ler para você João capítulo 15 e versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus Cristo, Ele é a videira. Nós somos os ramos e nós é quem damos fruto. Porém, aquela estrutura que nós havíamos falado no começo e que o pastor Raíram Batista da Silva comenta aí na nossa lição bíblica, é a estrutura para que a videira possa crescer e os seus cachos ficarem pendurados. Essa estrutura, a parreira, a treliça, a armação, ela representa a institucionalização da igreja. Ela simboliza a departamentalização das igrejas. Ela representa a estrutura organizacional de todas as igrejas. A videira é o Senhor Jesus Cristo. Os ramos somos nós. E a estrutura, a parreira, a treliça que apoia a videira, representa a igreja institucionalizada como organização. Agora, a importância dessa estrutura, a importância da estruturação, da organização, da instituição. Ela divide a igreja em vários departamentos, de obreiros, senhoras, de jovens, musical, de crianças e etc. Também ela é a estrutura do templo. Secretarias, a nave da igreja, gabinete pastoral, salão de festa, estacionamento, etc. Tudo isso é muito importante. Tudo isso é necessário para a estrutura, para o crescimento da igreja, para o apoio dos cristãos, para que tenha uma igreja forte e abençoada. Agora, a importância da videira e dos ramos ainda é maior do que a estrutura da igreja. Ela é mais importante, ela é mais necessária. Os crentes louvam, os crentes congregam, os crentes contribuem, os crentes evangelizam e discipulam. Os crentes são o objetivo da salvação. Jesus morreu não para salvar a estrutura, Jesus morreu para salvar os crentes. Então, os crentes é quem anunciam a salvação. Então, se investe demais na estrutura e se investe de menos nos ramos, na videira, naqueles que vão dar fruto. Isto é um erro que precisa ser corrigido. É preciso investir mais na videira e nos ramos. Os ramos, os fiéis, é que dão fruto. Os ramos, os salvos, é que dão uvas. Os ramos, os crentes, é que são ligados na videira que é Cristo. Os ramos, os filhos de Deus, evangelizam e discipulam. Então é importante investir nas pessoas, porque as pessoas elas vão dar crescimento à obra do Senhor. Não que a estrutura não seja importante, mas o mais importante são os ramos da videira que dão fruto. Deus abençoe a sua vida para que você seja um ramo ligado na videira que dê muito fruto para a glória de Deus. Deus conta com você nessa grande obra
de evangelização e de discipulado para o crescimento do reino de Deus. O seu galardão está guardado nas mãos de Jesus. Agora te convido para nós fazermos uma oração em nome de Jesus. Nesses tempos de pandemia é necessário orar. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Santo Espírito de Deus. Agradecemos a Ti, ó Pai, por Teu amor revelado em Jesus Cristo para a nossa salvação. Bendita seja a Tua Santa Igreja. Teus amados filhos sejam abençoados e guardados de todo o mal. Derrama graças e bênçãos sobre os obreiros e obreiras que se dedicam à Tua obra. Salva, ó Senhor, as pessoas presas aos vícios, aos pecados, que a Tua boa mão as alcance, livrando da condenação eterna. Seja da Tua vontade, Senhor, guardar, abençoar e livrar os nossos pais, filhos, cônjuges, primos, parentes, tios, vizinhos, amigos. Que a luz do Evangelho se resplandeça sobre a vida dos nossos inimigos, salvando eles para a vida eterna. Ó Senhor, guarde os Teus filhos do perigo, do ataque, do mal e de toda enfermidade. Em nome de Jesus Cristo, nós Te agradecemos, hoje e sempre. Amém. Estamos chegando ao final deste trimestre. A próxima lição é a de número 13. Voltados os olhos para a bendita esperança. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, hoje e sempre. E até a próxima, se Deus permitir.